O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos o povo convocado por Deus para participar dessa Santa Missa. Louvo a Nosso Senhor, porque tantas pessoas se dirigem à Basílica de Nazaré a cada dia, especialmente nesse horário da missa das 18 horas, que é a missa mais frequentada, para ouvir a palavra, alimentar-se dessa palavra e para receber a Eucaristia, para tornar presente o mistério de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Como se compõe esta nossa assembleia? Você sabe o que está no coração da pessoa ao seu lado agora? Você sabe a história dela? Sabe se é justo, pecador? Uma vez eu estava pregando um retiro para uma comunidade religiosa numa casa de retiros na Fazenda da Esperança, em São Paulo, em Guaratinguetá. E a certa altura, nós chamamos os internos da fazenda para darem o testemunho diante das irmãs. E havia uma pessoa sentada ao lado de uma irmã. E ele foi chamado para contar um pouquinho a sua história. E ele disse assim: por causa da droga, eu já matei 3 pessoas. A irmã que estava perto dele deu um pulo de susto. Depois ela entendeu a maravilha que Deus fez naquele homem, que já tinha inclusive recebido as consequências do que tinha feito. Não estou falando que tem alguém aqui que matou os outros. Se tiver, fica caladinho. Mas certamente, muitas pessoas aqui presentes, nós todos, temos coisas a bater no peito na nossa vida, para nos arrependermos, para pedirmos perdão.
santos, muitos pecadores, mas todos chamados por nosso Senhor. É um pouco a cena que nós vimos no Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus chama um publicano, Levi, o Mateus. Imaginem que aquela figura que certamente deve ter roubado muito dos outros, cobrador de impostos, a doença terrível da corrupção, ainda tão presente, talvez mais hoje do que naquele tempo, em nosso mundo. E Jesus olha com amor para aquele homem que estava ali no telônio, na banca de cobrar impostos, e diz uma palavra apenas: segue-me. A quantas pessoas esta homilia chega agora pela nossa televisão? A quantos, começando de mim, deve chegar essa palavra forte de Jesus: segue-me. E você pode dar desculpas. Eu sou magro, feio, bonito, triste, pecador, sem vergonha, sei lá. É a você que se dirige essa palavra do Evangelho. Não dá para fugir, não dá para escapar. E Jesus faz conosco o que fez com Mateus e seus amigos cobradores de impostos, pecadores, o que escandalizou muita gente que estava ali perto. Jesus se assenta à mesa. Dá para nós qualificarmos as pessoas que estão aqui em torno de nós para a mesa da palavra e da Eucaristia? Deus conhece muito mais essas pessoas do que vocês e eu. Mas a todos vem a palavra de Jesus. São os doentes que precisam de médico. Ele veio chamar não aqueles que se consideram justos, mas aqueles que sabem ser pecadores. E Mateus, o cobrador de impostos de hoje, é um dos apóstolos e é um dos 4 evangelistas. Eu comecei falando sobre a igreja porque o seu evangelho é o evangelho da igreja. Os temas de relacionamento, da vida de comunidade, que aliás nos domingos anteriores nós ouvimos vários textos do capítulo 18 de São Mateus. Nós fomos provocados a entender o que é a igreja, a viver bem na igreja. Nós fomos convidados por um evangelho que foi escrito, se vocês observarem todo o evangelho de São Mateus, dos 4 evangelistas, é o mais recheado de citações do Antigo Testamento. Porque o público a que ele se dirigia eram sobretudo pessoas vindas do judaísmo e que tinham se tornado cristãs. A delicadeza de São Mateus de incorporar a essas palavras de Jesus coisas que mostravam para eles: olha, Deus cumpre a sua promessa. Aliás, evangelizar é assim. Você vai ao encontro das pessoas como elas estão. Você tem que cercá-las de amor, de atenção, de respeito profundo. E a igreja continuamente aprende a fazer isso. Nós queremos pedir a Deus nessa Santa Missa que a intercessão do apóstolo e evangelista São Mateus toque no coração de Deus para que nós sejamos misericordiosos, bondosos. O que não significa dizer que o erro passou a ser coisa certa, não. Mas é a forma de chegar nas pessoas e ajudá-las a superar os seus eventuais pecados e falhas. Deus
nos envolva neste banho da sua misericórdia e da sua bondade. Façamos agora um pouco de silêncio e de meditação pessoal.